Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês. Esse problema aqui é da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, desse ano, né, recente, eu acho que é uma semana atrás, foi feita essa prova aqui. Chama-se avaliação de classificação, classificatória, alguma coisa assim. É como se fosse a primeira fase aqui do vestibular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Tá? Então, é, curta o vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações, tá? Para receber as notificações. Tem um detalhe aqui muito importante que eu acabei de ver aqui. Algumas pessoas ativam as notificações, mas não habilitam o aplicativo no celular para entregar as notificações. Então a pessoa ativa no YouTube para receber as notificações do canal, mas não ativa no aparelho que deseja receber essas notificações. Então dá uma conferida aí, às vezes você não está recebendo todas as notificações aqui do canal, tá bom? Então vamos lá. A figura a seguir representa a trajetória curva do ponto P sobre a superfície lateral de um cone circular reto, cujo raio da base mede 10 centímetros e a geratriz 60 centímetros. Então tá aqui, isso aqui é um cone, tá? Deixa eu ver se tá beleza a imagem, tá aqui o cone. Então, o raio da base 10 centímetros, ou seja, daqui até aqui, né? Daqui do centro da base até aqui é o raio, 10 centímetros. E a geratriz 60, ou seja, essa distância daqui até aqui, ó, é chamada geratriz. Tem 60 centímetros, tá? Então, para que serve a geratriz? A geratriz ela é importante quando você abre o cone. E a gente vai usar aqui nesse momento aqui, tá? Então, diz assim, ó, o ponto P inicia sua trajetória no ponto A, que pertence à circunferência da base. A circunferência da base é esse pontilhadinho aqui, ó, tá vendo? Então, ele começa aqui, ó, e dá uma volta completa em torno do cone, até retornar ao ponto A. Então, ele dá uma volta completa em torno do cone e volta ao ponto A. Ele poderia ir por aqui, né, pela circunferência da base, poderia vir aqui por cima aqui e voltar aqui para baixo, né? E ele fez por isso aqui, ó, por esse caminho. Agora, que caminho é esse? Então, ele diz assim, ó, com a planificação da superfície lateral do cone, ou seja, se você abrir o cone, né, o cone está assim, você abre ele, você planifica ele. Então, com a planificação da superfície lateral do cone, é possível calcular o menor comprimento da trajetória percorrida por P. Então, se você não abrir o cone, você fica imaginando qual é o menor caminho. Eu, a princípio, olhei aqui sem abrir, eu falei, o menor caminho eu acho que é pela circunferência da base. Tem gente que fala assim, com certeza pela circunferência da base, porque se ele for aqui, ele vai subir, vai fazer um caminho maior, se ele for lá em cima, então ele vai fazer um caminho maior ainda. Então provavelmente vai ser a circunferência. Agora tem gente que vai falar assim, não, o caminho mais curto é ele aqui por cima, é o caminho mais curto e tal. É interessante, o caminho mais curto você só percebe quando você abre o cone, tá? Então, quanto que corresponde em centímetros essa medida? Então, só, vou pegar esse cone aqui e vou abrir, tá? A gente corta aqui assim, ó, e abre ele. Então, eu vou fazer uma abertura aqui, assim, ó. Pronto. Então, tá aqui. O cone aberto é esse aqui, ó. Esse aqui é o cone aberto, tá? Você corta aqui e abre ele assim. Então, essa medida aqui é a geratriz, ó. Essa medida aqui que são 60 centímetros, certo? E o raio não aparece aqui. Aí você fala, não, é daqui do centro. Não, não é daqui até aqui não, tá? O raio da base ele só aparece quando tem base. Quando está aberto você não consegue ver ele. Porém, esse raio aqui, ele influencia o quê? Ele influencia do comprimento dessa circunferência da base. Só que esse comprimento da circunferência da base é o quê? É o comprimento desse arco aqui, ó. Esse arco aqui é o comprimento da base, que quando você fecha, ele vira, ele tá assim aberto. Aí quando você fecha, ele vira a circunferência da base, ó. Ele tá aberto assim, ó. Tá aberto, né? Tá aberto. Aí quando você vai fechar ele, ó, aí vira, aí aparece aqui o raio da base. Então, esse comprimento aqui é o comprimento dessa circunferência aqui. E qual que é o comprimento da circunferência? Então, o comprimento da circunferência, ela é 2π vezes o raio dessa circunferência. Então, o comprimento dessa circunferência aqui é 2πr. Tá? O comprimento dessa circunferência da base aqui. Como R é 10, né? Porque ele diz lá que o raio da base mede 10. Então, esse comprimento aqui, que é esse aqui, ó, vai ser o quê? 2 vezes π vezes 10 centímetros. Ou seja, 20 π
centímetros. Então, esse comprimento aqui é igual a 20 pi centímetros. Esse aqui, ó. Certo? Beleza? Tá. Então, ó, o ponto A eu cortei exatamente aqui onde está o ponto A. Então, o ponto A está aqui, certo? Só que o ponto A, como eu cortei bem aqui, ele também está aqui desse lado aqui, ó. Aí eu pergunto, então esse é o ponto A e esse é o ponto A. Aí eu pergunto para você, qual é a menor distância entre dois pontos? Né? Vamos chamar de a linha, né? Porque o A ou a linha. Quando eu cortei, metade do ponto A está aqui, a outra metade está aqui. Então, apesar que alguém vai falar assim, ponto não tem dimensão. Realmente não tem dimensão. Mas quando eu corto aqui, o ponto, que é a união desses dois lados, ele praticamente ele vai de cada lado. Então, isso aqui a gente chama de uma linha, tá? Então, qual é a menor distância entre dois pontos? É uma reta. Então, a menor trajetória aqui que esse ponto P faz, a mais rápida, é a trajetória que quando você planifica, você enxerga ela aqui, ó. É essa trajetória daqui até aqui. Tá vendo? É essa trajetória aqui. Agora, como é que eu vou saber essa distância aqui? Como é que eu vou calcular essa distância? Né? Quanto corresponde a centímetros a essa medida? Então, essa medida aqui. Como é que eu vou calcular essa medida? Então, essa medida aqui, a gente vai calcular sabendo qual que é o ângulo dessa abertura aqui. Aí você fala, mas essa abertura é o quê? Veja, esses 60 centímetros que é a geratriz é o raio de uma circunferência maior, ó. Uma circunferência aqui grandona, tá? Para você construir um cone, por exemplo, se você pegar uma circunferência e você cortar aqui como se fosse uma fatia de pizza e dobrar, você tem um cone, tá? Então, vou fazer aqui, ó. Então, eu pego uma circunferência grandona, certo? Aí eu pego aqui uma fatia dessa circunferência. Tá aqui e aqui, ó. Pega essa fatia aqui, tá? Eu corto ela. Aí eu pego isso aqui e dobro assim, eu vou formar um cone. Com isso aqui eu formo um cone. Com essa outra parte aqui, se eu dobrar, eu formo um cone também. Qual é a diferença entre o cone formado por essa parte e o cone formado por essa parte? É que o cone formado por essa parte menor vai ser um cone assim, ó. Né? Vai ser um cone assim, ó. E o cone formado por essa parte maior vai ser um cone como? Ele vai ser um cone assim, ó. Certo? Entendeu? Porque esse aqui é maior, então você faz assim, a circunferência da base vai ficar maior, vai ficar todo esse comprimento. E esse daqui, como o risco é menor, né? O arco aqui é menor, então a circunferência da base vai ficar menorzinha. Entendeu a diferença? Tá. E esse cone aqui? Então, é esse cone aberto, né? O cone está aqui, né? Quando eu abri ele, planifiquei, está aqui, ó. Qual que é essa medida aqui? Então, quanto que é esse arco aqui? Para determinar esse arco, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma regra de 3, ó. Então, esse aqui é o arco alfa, tá? Essa medida aqui, ó, essa medida aqui é o 20 pi centímetro, tá? Essa medida aqui é o raio, que é a geratriz, 60 centímetros, tá bom? Então, eu preciso saber quanto que é esse ângulo aqui, ó. Então, vamos fazer assim, ó. Quanto é a volta completa dessa circunferência, tá? Que eu tiro um pedaço para fazer o cone. Quanto é a volta completa dessa circunferência? Bom, o comprimento da circunferência é 2πr. Só que o r desse daqui é a geratriz agora. Então, esse comprimento total vai ser o quê? 2π vezes o g. Que é o quê? Que é 2π vezes 60 centímetros. Que é 120 pi centímetros. Tá? Então, essa volta completa, ela está associada a um ângulo aqui, que é o ângulo total. Ó. E esse ângulo total é o quê? 360 graus. Então, presta atenção. Vou fazer uma regra de 3. Então, 120 pi centímetros está para 360 graus. Certo? E 20 pi centímetros, ó, 20 pi centímetros, que é esse comprimento aqui, ó, vai estar para o alfa. Entendeu? Agora eu resolvo isso aqui. Bom, a gente sabe que isso aqui é uma fração igual a outra fração. Então, eu já posso simplificar aqui. Π com π, o 0 com 0 e 12 por 2 dá 6. Tá? Então, vou passar o alfa para lá. Fica 6 alfa, né? 6 alfa é igual a 360. Então, o alfa vai ser o quê? 360 graus, né? Dividido por 6. Ou seja, 60 graus. Opa! Então, esse arco aqui corresponde a 60 graus. 60 graus é 1/6 da circunferência, né? A circunferência é a volta toda dividida em 6. Então, peraí, a volta toda dividida em 6, eu formo o quê? Eu formo o hexágono.
O hexágono, se eu pegar a circunferência toda e dividir em 6, eu formo um hexágono. Olha aqui o hexágono. O hexágono regular, né? Porque todos os ângulos são iguais a 60. Ó. O hexágono regular. Aí eu pergunto, qual que é a medida do lado do hexágono? Que é justamente essa distância aqui, ó. Essa distância é o lado do hexágono. Tá? Quanto é a medida do lado do hexágono? É igual ao raio da circunferência circunscrita. Ou seja, essa medida aqui, ó, essa distância D aqui, ó, vai ser exatamente a geratriz. Essa distância D aqui, ó, tá? Essa distância aqui, ó, essa distância é o D. E o D vai ser igual ao raio, que o raio, o lado do hexágono é igual ao raio da circunferência que circunscreve o hexágono. Certo? Isso aqui é 60, 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 60. Certo? Então, essa distância D, o que que é? 60 centímetros. Tá bom? Então, vou colocar a resposta aqui, ó. D igual a 60 centímetros. D é igual a geratriz. Beleza? Eu gostei muito desse problema aqui, achei muito bacana ele, muito bacana. Tá? Porque faz a gente pensar, às vezes, que a menor trajetória é diferente. A gente, qual que é a menor trajetória? Então, a menor trajetória é quando você abre que você vê, é a distância reta, é a distância entre dois pontos, em linha reta. Tá? A menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Então, a distância daqui até aqui é esse D aqui, ó. E é esse D que vai aparecer aqui, ó. Certo? Que é a menor distância. Se você fizer o cone, você vai ver que ela sai daqui de baixo, passa aqui numa certa altura aqui, ó, uma certa altura aqui e volta para lá. Muito bacana esse problema, tá bom? Muito inteligente, tá? Espero que vocês tenham entendido, mas se você ficou com alguma dúvida, você já sabe. Eu sou um cara acessível, vai ali nos comentários e coloca ali a sua pergunta, tá? Eu costumo responder até quem fala assim, não entendi nada. Né? Claro que quando a pessoa responde assim, eu não entendi nada, eu coloco assim, pergunta, faça perguntas. Então a pessoa vai lá e faz pergunta. Quando a pessoa faz pergunta, eu vou lá e respondo. Sem problema nenhum, eu sou um cara acessível. Então, corta logo essa observação, não entendi nada. Vai direto ao ponto. Fala assim, não entendi por que o comprimento desse arco é 2π vezes o raio da base. Aí eu explico de novo, eu tenho outros vídeos, posso te ajudar, tá bom? Não esquece de curtir o vídeo, inscrever-se no canal, verificar suas notificações, verifique se o seu aparelho está habilitado para receber as notificações do YouTube, tá? Nem sempre é tão interessante, mas outra coisa que impede as notificações é você estar logado na conta, né? Você tem que estar logado na tua conta no YouTube, tá? O meu fica logado direto, eu abri o YouTube já está logado lá, tá bom? Então, tá aqui a playlist das questões da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Tá bom? Compartilhe, vamos que vamos e até a próxima.